irmãos, agora vamos nos colocar de pé para a aclamação do Evangelho. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. O texto que lerei é o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Podem se assentar, irmãos. Se você era adolescente nos anos 80 e 90, você deve ter assistido um filme que era reprisado com certa frequência na sessão da tarde e naqueles filmes à noite. O título do filme é A Espera de um Milagre, que era estrelado por Tom Hanks, ainda bem novinho, e ele fazia o papel de um carcereiro que trabalhava num presídio muito especial, porque era um presídio para pessoas condenadas à morte e que seriam executadas tempos depois e que aguardavam o momento próprio da execução. Então era um lugar provavelmente para pessoas muito perigosas, que haviam cometido crimes muito graves e que estavam esperando a sentença. O título em inglês, Norberta, não tem muito a ver com isso, é The Green Mile, a milha verde, né? Porque exatamente seria esse lugar onde se espera, né? Verde da esperança. Será que vai acontecer alguma coisa? A gente sai daqui ou não? A gente vai ser executado. A Espera de um Milagre foi o título que ficou em português. Quanto tempo as pessoas ficam esperando que o milagre aconteça? Esse texto que acabamos de ler é a história de uma multidão de pessoas. No Filadélfia eu não tenho ideia de quantas pessoas, talvez 100, 200 pessoas, até talvez mais. A palavra multidão designa de forma muito imprecisa e vaga, porque multidão, Júlio, depende do lugar onde as pessoas estão, né?
às vezes um lugar, esse local especificamente, o tanque de Betsada, que depois virou Betesda. Betsada, Bet em hebraico significa casa, e inicialmente aquele lugar era chamado de Betsada, a casa das olivas, das oliveiras, não é? Que é um produto importante para a cultura judaica por causa do óleo de oliva, e depois passou a ser chamado de Betesda, que significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. É preciso que a gente entenda que esse tanque era um lugar retangular e ao redor deste lugar havia uma área coberta, uma passarela coberta, e havia portas que davam acesso para o tanque. O tanque servia tanto para colher água como para banhos das pessoas, mas aquilo foi inicialmente. Depois começou um boato de que um anjo tocava as águas e aquilo era agitado. E aí quem entrasse primeiro nas águas ficaria curado. Se você olhar na sua Bíblia, por isso é que eu fico fazendo essa chatice da Bíblia, né? Dizendo, poxa, vamos arrumar uma Bíblia, vamos... Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que a história do anjo está em colchete. Não faz parte do texto original. É um colchete do início ao fim dessa parte do texto que fala do anjo, que é justamente o versículo 4. O versículo 4, que conta essa história do anjo. Que ele tocava as águas e quem entrasse primeiro na água ficaria curado. Esse texto está em colchete porque ele não se encontra nos textos gregos mais antigos. Ele é uma interpolação. E eu aproveito isso e explico, Ana, por que os católicos terminam a oração do Pai Nosso dizendo e não nos deixes cair em tentação. Amém? E aí nós continuamos, a grande parte dos protestantes continua, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É que essa parte final também na nossa Bíblia está em colchetes e está presente em alguns textos antigos e em outros não. Isso é algo que só tendo a Bíblia na mão e lendo com cuidado, a gente vai perceber. O que é que acontece? Tinha essa história do anjo. E aquele que era um tanque de banhos, de purificação, de coleta de água, virou um lugar, eu estou imaginando, Cristina, virou um lugar inóspito. Há uma multidão de pessoas enfermas, o texto diz que são paralíticos, coxos, cegos, e que vão se amontoando naqueles pórticos do tanque de Betesda, e todo mundo em contínua tensão. Por que tensão? Porque, como é que a lenda dizia? Quando a água é agitada, o primeiro que entrasse seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então as pessoas não saíam dali de dia nem de noite, ficavam esperando, e além do lugar que ficou complicado, imagina as intrigas. Quem queria o primeiro lugar mais perto do tanque, e as pessoas ficavam distantes, e eu imagino aquele ambiente complicado de relações muito difíceis, e eu imagino, sabe o que mais do que tudo? Como aquele era um lugar de frustração, porque eu imagino que quando alguém dizia, mexeu, pronto, entrava, e você saía molhado e doente. Quantas vezes saiu dali molhado e doente, do mesmo jeito que havia entrado? Eles estavam ali à espera de um milagre, e assim como no filme, tu lembra do filme, Norberta? Do Tom Hanks? De repente, chega um milagre. Não é que o milagre, é o milagre chegou andando, que é o personagem que Tasso se chama Coffee, e ele diz o tempo todo coffee, mas é como café, mas escreve diferente, não é? Aquele cara, ele era um milagre. Ele não havia cometido o crime do qual era acusado, mas ele tinha um poder, uma graça na vida dele, que era estranha, que com o tempo os próprios carcereiros, também presos, começaram a perceber que Coffee era um milagre. Mas o sistema o havia condenado.
E ele viria a ser executado talvez depois. Mas todo mundo percebeu que ele era um milagre. Pois um dia, aqueles que estavam no tanque de Betesda à espera de um milagre, viram um milagre chegando. O milagre veio andando até lá. E o milagre era Jesus de Nazaré. Chegou ao tanque de Betesda. E tem um dos diálogos mais estranhos, Carol, que eu me lembro da Bíblia. Porque Jesus faz uma pergunta simples. Essa pergunta não é uma pergunta difícil. É uma pergunta simples. E veja se você não teria a resposta na ponta da língua. Jesus faz a pergunta assim: queres ser curado? É uma pergunta difícil? Não! O cara está doente! O cara está esperando, que há 38 anos ele é paralítico. E a pergunta de Jesus é simples. A pergunta de Jesus é: queres ser curado? Sabe o que ele responde? Não posso. Porque eu não tenho ninguém, eu sou paralítico. E eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada. E aí, quando eu me mexo para ir para lá, alguém entrou antes de mim. Aí, em defesa de Jesus, que você de vez em quando diz que Jesus é um cara meio grosso, Jesus não disse ao cara o que eu diria. O que é que eu diria, não? Eu diria: então o que tu está fazendo aqui? Se tu já sabes que não serás curado, porque não tens ninguém que te coloque dentro d'água, o que é que você está fazendo aqui? O problema é que ele sabia que não podia ser curado, porque tinha gente mais perto do que ele da água, e ele não conseguia entrar na água, e ele sabia que não ia dar certo para ele. Mas, por outro lado, ele estava aprisionado pela esperança. Sabe lá. E essa esperança de que talvez desse certo, o mantinha ali. Ele, diz, ele na alma dele podia dizer: certamente longe daqui eu não ficarei curado. Eu desejo muito ser curado. A maior parte da minha vida eu passei enfermo. Porque o texto não diz que ele nasceu paralítico, mas que ele estava paralítico há 38 anos. Então ele diz: certamente eu não vou ficar curado fora daqui e aqui. Quem sabe? Quem sabe? Eu queria muito que nós olhássemos para as nossas próprias vidas e pudéssemos pensar se nós acreditamos mesmo no poder de Deus, no amor de Deus, na presença de Deus na nossa vida, em sua capacidade de intervenções em nossa vida, ou nós estamos esperando sem esperança? Não era essa a situação daquele cara, Tássio? Ele estava esperando, mas ele tinha esperança? Não tinha. Ele diz: catapulta o cara para lá, não é? Ele cai na água. Vai dar certo. Ele está esperando, mas ele não tem esperança. Por isso há aquele conflito. E eu acho que muitas vezes, Júlio, essa é uma tentação da nossa espiritualidade. Nós continuamos nos lugares sagrados sem que o sagrado habite em nós, sem que tenhamos uma viva relação com o sagrado. Mas a gente continua indo, frequentando, a gente faz as nossas preces diárias, de vez em quando até pega a Bíblia para ler um texto. O hábito do sagrado nos mantém ali, mas o mistério que fora um dia o conteúdo do sagrado já nos abandonou. Essa é a diferença fundamental entre o santo e o sagrado. O sagrado é o invólucro do santo. Às vezes o santo já foi e o sagrado continua. Eu peço a Deus todos os dias que Ele nunca retire de mim o seu Santo Espírito. Porque se Ele retirar de mim o Santo Espírito, eu posso continuar com o sagrado para o resto da minha vida, quando o santo já foi embora. O senhor que tem tantos anos de ministério pastoral do Filadélfia sabe disso. Que a grande tentação dos pastores é ficarem no sagrado enquanto o santo já partiu. E é mais ou menos, aqui eu não sei se vocês já viram, uma casca de cobra.
andando assim pelo mato. Já viram uma casca de cobra assim no chão? Alguém já viu? Casca de cobra. Tem cor de cobra, forma de cobra, tamanho de cobra, só falta cobra. Assim é o sagrado sem o santo. O sagrado tem cor do santo, forma de santo, tamanho de santo, mas está faltando o santo, o Espírito Santo, o Santo Deus. Que Deus nos livre disso e que nós vivamos nesta relação autêntica com o Senhor. Jesus ouviu aquela resposta, Karina, e não disse o que eu diria. O que tu está fazendo aqui que não faz sentido? Jesus entendeu o drama dele, olhou nos olhos dele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto continua dizendo que imediatamente ele sentiu que alguma coisa se alterara em suas pernas, ele se sentiu fortalecido e ele, levantando-se, tomou o leito e começou a andar. E aí eu tô me lembrando do Ratatouille. Vocês assistiram Ratatouille? Assistiram Ratatouille? Você lembra que tem uma cena lá no Ratatouille que os fogos de artifício, ele dá uma mordida no queijo e os fogos de artifício na cabeça dele, né? Eu imagino que aquele camarada colocou de pé depois de 38 anos paralítico, colocou-se de pé, pegou o leito e os fogos de artifício começaram na cabeça dele, na alma dele, no ser dele, e louvores a Deus e glórias a Deus. Ele nem sabia quem era Jesus. Depois perguntam a ele: quem foi que te curou? Eu não sei o nome do cara, eu só sei que o cara mandou eu pegar o leito e andar. Até agora eu não parei de andar com esse leito nas mãos. E aí eu queria terminar a minha mensagem me perguntando por que Jesus mandou pegar o leito. Isso foi um problema na minha cabeça. Porque o que Jesus devia ter dito é: levanta-te e anda. Porque ele não precisa mais do leito. Porque o leito era um instrumento para conduzi-lo até lá. E ele ficava lá deitado naquele chão, naquele ambiente tão inóspito, inadequado, insalubre, como eu já mencionei. Jesus devia ter dito: levanta-te e anda. Mas Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso deu a maior bronca na vida do cara, o troço do leito. Sabe por quê? Porque era sábado e os caras chegaram no pé dele: você está trabalhando? Está carregando o leito no dia de sábado? Não pode trabalhar? Aí ele diz: eu não sei esse negócio de pode ou não pode. O que eu sei é que o cara, que eu não sei o nome, que me mandou ficar de pé, que me curou da minha enfermidade, disse: toma o teu leito. Cara, eu estou andando, esse leito aqui está na sobra. Mas não pode, hoje é sábado, isso é transgredir a lei do Senhor. É religioso, é uma figura dificílima. Falta o santo. Porque os caras não estão preocupados porque o cara foi curado depois de 38 anos paralítico. Os caras estão preocupados com o quê? Legalismo. Com a lei do sábado, que não permite que ele carregue o leito. E aí me ocorreu uma coisa, com a qual eu quero concluir a mensagem. O capítulo 4 do livro de João conta que Jesus passou em Caná da Galileia, depois caminhando 7, 8 dias, chegou até Jerusalém, era festa em Jerusalém, e ele queria estar lá para pregar, para falar com as pessoas e tal. E Jesus era um cara assim, sabe, Norberta? Um peregrino, um andarilho. Eu imagino quantas vezes ele dormiu com os 12 apóstolos ao redor de uma fogueira ao relento. Aquelas caminhadas, porque entre Caná da Galileia, eu fiz as contas do Filadélfia, a distância de Caná da Galileia até Jerusalém é uma distância de aproximadamente 130 quilômetros. Andando, quanto tempo leva para chegar lá? Não é? Quanto tempo leva para chegar? Você percorrer? Eu fiz as contas assim, uns 6, 7 dias andando 4 horas, 5 horas por dia. Porque naquela região não dá para andar toda hora, porque o sol fica insuportável, você tem que se recolher naquele período mais longo. Então as pessoas costumam andar no final da noite e no início da manhã, quando o sol é mais ameno, né? E aqueles caras morando em tendas,
E aí me ocorreu a seguinte ideia, Ana. Na vida cristã, é leito ou tenda. Na vida cristã é leito ou tenda. Carol, Jesus disse, pega o teu leito, vai-te embora, aproveita esse leito, faz tenda, pega um pano, faz uma tenda e vai por aí. Porque Jesus viveu peregrino, Jesus viveu itinerante. E eu fico pensando, Carol, quantas vezes Dom Filadélfio chegou para Dulci e disse, minha filha, eu acho que é tenda. Vai ter que se ajuntar aqui. E começaram a orar juntos, pedindo a Deus direção, porque às vezes era tenda, Deus estava levando para outro canto. Deus estava levando para outro canto, não é? Mas eu confesso que às vezes a gente prefere leito, um lugar certo, fixo, seguro. Pode ser uma porcaria o lugar, mas é melhor ficar aqui, que a gente sabe. Mas Deus quer tenda. Deus quer que a gente vá e que se mova e não se agarre às coisas que são perecíveis. E eu estava pensando que há 2 domingos atrás, Dom Filadélfio chegou para mim e disse, Martô, pega o templo da Trindade, leva para casa. Leva o templo da Trindade para tua casa e traz aqui o templo para o domingo que vem. Dom Filadélfio, eu trouxe o templo para devolver ao senhor, viu? É um templo dentro aqui, ó. Tudo que está no altar, cada aqui, guarda aqui. Semana passada eu estava ali, montou hoje aqui. Vem para o palácio, não for mais para cá, a gente vai para o Crono, sei lá para onde. O templo da Trindade está aqui. Que essa igreja seja tenda. Seja tenda. Que vá para onde o Senhor quiser que a gente vá. Mas que a gente não perca o santo e se agarre ao sagrado. Porque o sagrado está morto e o santo está vivo. E que nós, hoje, sejamos um milagre que Deus quer levar para aqueles que já desistiram, mas podem desistir de desistir. Quantas pessoas já desistiram? E o nosso convite é que desista de desistir, porque o milagre chega para você e diz, levanta, cara, anda. O milagre pergunta, queres ser curado? Não dá desculpa, diz fácil. Qual é a resposta fácil? Quero! Ou como só se for agora, né? Só se for agora. Não sei o que virá depois. Não sei como será a tua vida depois que você disser, eu prefiro o santo ao sagrado. Eu prefiro a aventura de seguir Jesus do que a segurança de meu lugar de leito, de jazer. Essa é uma palavra interessante. Jaziam ali uma multidão de enfermos. Jazer, Tainá, significa deitar-se, prostrar-se. Aqui jaz significa que está deitado para sempre, não é? Quando a gente se refere aos que morrem, aqui jaz fulano de tal, aqui está deitado, aqui, e ali jaziam uma multidão de enfermos. Ao longo desses 30 anos de ministério pastoral, quantas pessoas eu vi jazendo, fora e dentro da igreja. E a mesma pergunta ecoa há séculos e milênios. Queres ser curado? Não enrola. Diga, sim, Senhor, eu quero ser curado. Vai ser tenda, não vai ser leito. Senhor, eu quero transformar meu leito em tenda e te seguir. Então toma o teu leito e te levanta. Vamos ficar de pé? Vamos orar, pedindo ao Senhor, tenha compaixão de nós, que na loucura de nossa mente e imaginação, ansiamos por um leito sagrado num lugar onde jazem multidões de enfermos. Que o Senhor nos dê a leveza de seu filho que é peregrino, andarilho,
dormindo em tendas ou ao relento, mas sempre indo, sempre seguindo, segundo o Espírito o comandava para fazer. Que nossa vida seja um clamor, que ao Santo esteja presente e louve o seu nome. E pode ser estranho, insólito, difícil, mas queremos andar nele e por ele, para levarmos o milagre que ele é a todos e todas. Ó Espírito Santo de Deus, cura-nos, Senhor, e dá-nos que nos levantemos espiritualmente na manhã de hoje e tomemos os nossos leitos para deles fazer tendas, para que, seguindo o vento do teu Espírito, nós possamos te amar e levar o teu milagre a toda parte, o milagre do teu amor, o milagre do teu poder, da tua graça, da tua inclusividade. Ó Espírito Santo de Deus, perdoa-nos o amor que tivemos pelos lugares sagrados da doença e anima-nos, Senhor, a seguir a tua vontade, em nome e para a glória daquele que cura, Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Podem se sentar.